Essa é só mais uma pressão familiar que ninguém percebe. Tipo, tem uma coisa sobre a vida adulta que quase ninguém fala, que é a pressão familiar. E antes de qualquer coisa, eu não estou falando de pais ou familiares que querem o nosso mal. Pelo contrário, na maioria das vezes, essa pressão nasce porque eles querem o nosso bem. É fato, eles não querem o nosso mal, eles querem o nosso bem. Mas mesmo assim ela pesa. A pressão familiar. Parece que quando a gente cresce, começa uma corrida invisível de repente. Esperam que você tenha um bom emprego, ganhe dinheiro, tenha uma boa família, estrutura simples, algo bom. Mas cara, essa pressão é de alguma maneira é uma sensação de que você está ficando para trás. Porque pensa comigo, o problema é que ninguém vive a mesma realidade que você. Cada pessoa tem um tempo, uma história ou oportunidades diferentes. Como eu tenho oportunidades que muitas não têm. E muitos têm oportunidades que eu não tenho e queria ter. E então, por que a gente insiste em comparar a nossa caminhada com as dos outros? Porque a pressão familiar, cara, é algo ruim. Porque, querendo ou não, você tem toda aquela pressão de ter que ganhar alguma coisa, ter que se formar, ter que ser alguém na vida. Lógico, se você quiser crescer, mano, você tem que ser alguém na vida. Mas essa pressão. E tipo, eu já me peguei pensando que precisava provar pra todo mundo que eu tava no caminho certo. Mas como se. Como se eu tivesse que mostrar resultados o tempo inteiro. Pra justificar as minhas escolhas, o que eu quero fazer. E isso é muito cansativo. Porque ter que justificar algo que você quer fazer, pô, cai na real, não dá certo. Ter que justificar o seu pensamento, a sua vida para outras pessoas, isso não é nem um pouco bom. E a verdade é que a vida adulta já vem cheia de cobranças, isso é fato. Eu tô agora em processo de tirar a carteira de habilitação. Nossa, muita coisa pra pagar, conta, porque 18 anos, trabalho, contas, tudo isso aparece. Complicado, cara, eu vou te falar. E a gente se cobra pra tudo isso dar certo, pra ganhar dinheiro, construir uma carreira, pra fazer escolhas certas e quando ainda carregamos o peso das expectativas da família. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Você querer o sucesso, planejar o sucesso, correr atrás do sucesso, mas você olha pra trás e tem alguma coisa te puxando, aquela sensação de que tem alguém, alguma coisa, uma pressão em você, cara. E isso pra mim é a pior coisa que pode acontecer. Porque quando ainda carregamos o peso da expectativa da família, tudo parece ainda mais difícil. Porque enquanto você tá lá normal, seguindo o seu rumo, sem se preocupar com expectativas de outras pessoas, cara, tudo pra mim, pra você no caso, pra mim, tá normal. Mas quando tu olha pra trás e tem uma expectativa, uma pressão familiar absurda, as coisas se tornam muito mais difíceis. E com o tempo eu fui entendendo que crescer também é aprender a ouvir os conselhos de quem ama a gente. Porque muitas das vezes os seus pais, os seus tios, não sei com quem você mora, mas aquela pressão, no final das contas, quem vai viver as consequências das nossas decisões somos nós. Aquela pressão que você está sentindo hoje, cara, é passageira. Você vai sentir essa pressão, como eu também estou sentindo. Lá ele. Mas aí até. Mas essa pressão é normal, cara. Talvez você ainda não tenha conquistado tudo que sonha. Talvez você ainda esteja começando do zero. Como eu tô começando também, mas não do zero. Já tô nesse processo já um pouquinho antes de começar a gravar os vídeos de fato. E também, desculpa aí a demora de gravar os vídeos, é que tá tendo muita correria. Esse processo de carteira, de habilitação, cara, não tá sendo legal. Tem sido uma correria absurda, não tenho tempo direito pra gravar aqui, mas fica tranquilo que eu vou voltar aí com essa certinho, gravar um vídeo todo dia. E voltando, tava falando sobre a questão de ter conquistado. Talvez você não tenha conquistado tudo que você sonha ainda. Talvez você ainda esteja começando do zero e tudo bem. Você está em construção, não significa que você está atrasado. Porque às vezes você pode perguntar, caraca, por que fulano tem alguma coisa e eu não? Você tá só começando, cara.
Você não tá atrasado, você tá começando, você tá construindo seu império. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo. Eu tenho o meu ritmo, você tem o seu ritmo, outras pessoas têm os ritmos dela. A vida não é uma competição para ver quem conquista mais cedo o seu objetivo. É uma jornada para descobrir o que realmente faz sentido para você. Se uma coisa para mim faz sentido, para você pode não fazer. Então se hoje você sente essa pressão, cara, a única coisa que eu posso falar, sabe, é que você não tá sozinho. Talvez a maior demonstração de maturidade não seja entender todas as expectativas da família, mas ter coragem o suficiente para construir uma vida da qual você realmente tem orgulho, da uma vida que você vai olhar daqui para frente, daqui a uns 10 anos, 5 anos, porque eu, com 18 anos, eu pretendo me aposentar nos 20, 30 anos, 20 também não dá, né, mas nos 25, 30 anos. E eu queria deixar uma pergunta hoje pra vocês, tipo, qual que foi a maior pressão que você já sentiu da sua família, cara? Porque na vida adulta tem sido difícil pra mim. E creio que pra vocês também. Fala aí pra mim nos comentários, deixar essa reflexão. Qual foi a maior pressão que você já recebeu da sua família? E se esse vídeo fez sentido pra você, cara, deixa aí um comentário, se inscreve, dá um like no vídeo. Não vou pedir muito porque ainda não tem muito o que pedir. Só dá uma moral aí pra gente. E espero que a gente possa ter mais tempo aqui, cara. E aqui nesse canal a gente conversa sobre a vida adulta de forma sincera, sem filtro nenhum. Porque eu tenho certeza de que muita gente sente o mesmo. O mesmo que eu, o mesmo que você. Mas quase ninguém fala sobre isso. Eu não vejo ninguém, absolutamente ninguém, chegar aqui, botar as caras e falar como tem sido realmente a vida adulta. Cara, tem sido um saco. Mas vou te falar, vai compensar um dia. Eu vou poder olhar para trás, ver toda essa pressão familiar, social, que eu já... Pressão social vai ser o próximo vídeo, já vou deixar no spoiler aqui já. Mas toda essa pressão familiar que eu tenho recebido, cara, eu sei que não vai ser em vão. E espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo, meus amigos.